Amados, é muito importante nós entendermos que o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho eterno, conforme ali Apocalipse 14, versículo 6, o Senhor deixou escrito que o anjo do Senhor voava pelo meio do céu e ele tinha o Evangelho eterno para proclamar para povos, tribos, línguas e nação. E ele dizia com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque a hora é vinda do seu juízo. Amados, esse Evangelho eterno, ele vai tratar acerca da nossa entrada no reino dos céus. Ele vai tratar comigo e com você ao ponto de nós mudarmos as nossas vidas, ao ponto de nós sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Em Cristo Jesus nós podemos ser restaurados, nós podemos ser libertos, nós podemos sair das trevas, porque Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, mas terás a luz da vida. Então, em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores, em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós temos a condição de sermos salvos. Em Jesus Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, a purificação dos nossos pecados. E o Evangelho eterno, ele vai nos ensinar. Quando esse anjo voava pelo meio do céu, ele dizia assim: temei a Deus e dai-lhe glória. Número 1, ele tinha o Evangelho eterno nas suas mãos para proclamar. A mensagem que ele trazia era a mensagem da eternidade, a mensagem dos céus, a mensagem acerca do reino de Deus, a mensagem aonde trata pecado como pecado e traz a consequência dos pecados. Quando nós lemos Romanos 6, versículo 23, nós vamos descobrir que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o salário para aqueles que pecam, no final de todas as coisas será a morte, e morte eterna. Enquanto nós vamos viver na nossa vida, nessa terra, e nós permanecemos no pecado, nós já estamos separados de Deus. Porque diz a palavra de Deus no livro de Romanos que todos nós pecamos e todos nós fomos destituídos da glória do Senhor. Então, o pecado é algo terrível. O pecado, ele é mais terrível do que um fantasma, porque o pecado, ele leva a cada um de nós à morte. Então o Evangelho eterno ensina que você não deve pecar, você deve fugir do pecado. A consequência para aqueles que estão na impiedade, cometendo o pecado da prostituição, da lascívia, da idolatria, da feitiçaria, da inimizade, da porfia, das dissoluções, o pecado da glutonaria, o pecado da facção, o pecado da ira, o pecado da bebedice. Então todos esses pecados têm consequência. E o livro do Gálatas, capítulo 5, verso 19, está escrito que quem comete essas obras, as obras da carne, não herdará o reino dos céus. Então o pecado é tão grave que ele tira eu e você do céu. Ele tira eu e você de ver a glória de Deus, de ter paz na eternidade, de ir para um lugar onde o Senhor prometeu que nunca mais teria fome, nunca mais teria enfermidades, doenças, nunca mais teríamos o que nós temos nessa terra, que é só maldade.
Ezequiel 7, versículo 21, está escrito, o próprio Deus deixou escrito: faz uma cadeia, porque a terra está toda cheia de crime de sangue e de violência. Então a nossa cidade hoje não é diferente. Nós estamos vivendo num tempo onde o pecado tem comandado, o pecado tem destruído vidas e separado o homem de Deus. Então não é diferente. Nós vivemos no meio de pessoas que estão na cidade, que tem violência e crime de sangue. Então, amados, o Evangelho Eterno faz você tratar o pecado como pecado, faz você tratar a santidade como deve ser tratada. A santidade é algo que vai nos permitir entrar no reino do céu. O pecado nos tira, mas a santidade nos leva para o céu. Hebreus 12, versículo 14 diz assim: lembrai-vos dos presos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Hebreus 12, 14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o padrão para entrarmos no céu é a santificação. A igreja, o Evangelho Eterno, a igreja que está preocupada, ela vai pregar contra o pecado, ela vai pregar a favor da santidade. Os pastores, as igrejas que estão agora indo para o reino do céu, vão pregar sobre isso e vão ensinar as ovelhas a se arrepender dos seus pecados. Arrependimento. A igreja vai tratar a questão do pecado e vai ensinar as ovelhas a se arrependerem. Esse é o caminho estreito, o arrependimento. Abandonar suas paixões, suas concupiscências, abandonar as suas paixões e as suas concupiscências. Então, amados, a igreja tem essa missão, o pastor tem essa missão. Não tem, a igreja que está hoje anunciando, está se preparando para o reino de Deus, é muito claro, ela vai pregar sobre o pecado, ela vai ensinar que o pecado é grave, ela vai pregar o arrependimento, ela vai pregar a santidade, e ela vai trazer a verdadeira fé, a fé genuína. A fé genuína, amados, não é a fé que te faz ser rico, ser próspero, ter dinheiro, ter casa. Esse evangelho que prega só riqueza e não prepara as ovelhas para o reino de Deus, não ensina o arrependimento, esse aí é o evangelho da apostasia, um evangelho enganador. Fuja desse evangelho e vem para o evangelho da porta estreita. Porta larga não, porta larga é dinheiro, é prosperidade. Amados, então é muito fácil. Quando nós lemos ali o livro do Gênesis, capítulo 11, nós vamos ver que aquele povo, o povo antigo, era um povo que falava a mesma língua, e eles começaram a edificar uma cidade, edificar uma torre, e a torre se chamava Babel, e eles queriam ali chegar ao céu. Eles começaram a queimar e a fabricar tijolos e construir aquela torre, porque eles queriam chegar no céu. O objetivo deles era chegar no céu. E Deus é aquele que desceu para ver o que eles estavam fazendo. E quando Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo, viu eles trabalhando. E Deus não aprovou o trabalho deles. Quando o Senhor não aprova o trabalho deles, me faz lembrar Salmo 127, versículo 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas olha a parte A desse versículo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Na torre de Babel, eles estavam trabalhando em vão. Eles queriam chegar no céu na força dos seus braços, na sua arrogância, no seu orgulho. E Deus vem e ele fala assim: não concordo. Eu não vou edificar essa casa. Deus não edificou aquela casa. Deus, ele não edificou aquele local. Então o Senhor fez o quê?
ele confundiu as línguas ali. Hoje, quando nós olhamos para o tempo que nós estamos vivendo, nós vamos ver muitos edificando, construindo, trabalhando, e o Senhor não está edificando essa casa. Nós temos o Evangelho, os Evangelhos fala, a passagem que fala: Senhor, em teu nome nós expulsamos os demônios. Senhor, em teu nome nós falamos novas línguas e profetizamos. Em teu nome curamos enfermos. E o Senhor, ele olha para aquele povo, para aquela igreja e diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Aquele povo estava trabalhando e fazendo, mas eles não estavam edificando a casa. Deus não estava edificando a casa. Não tinha. Deus não conhece. Deus chega ao ponto de falar: eu não vos conheço, eu não te conheço. Aí quando nós analisamos isso, nós entendemos que Deus só vai edificar o nosso trabalho se nós entendermos que pecado é pecado e pregarmos contra o pecado, e nós entendemos que santidade é o padrão para entrar no reino do céu, e nós entendemos que devemos ensinar o arrependimento para as ovelhas, para elas se arrependerem das suas obras más, para que elas possam voltar verdadeiramente o coração delas ao Deus vivo, e nós possamos adorar o Senhor verdadeiramente. E também quando nós pregarmos a verdadeira fé, a fé que aqueles homens que morreram, os discípulos, os profetas, os servos do Senhor, que morreram decapitados, eles tinham fé em Deus e acabou. Eles morriam, eles eram lançados dentro do óleo fervendo, eles eram lançados para os leões comer, como Daniel foi lançado. Eles eram mortos e eles não negavam a sua fé. Agora, essa fé que nega Jesus por uma mulher, a fé que falam que tem e daqui a pouco cai em adultério, essa fé que a pessoa nega Jesus por causa do dinheiro, nega Jesus por causa de um carro, de uma casa, nega Jesus por causa que perdeu o trabalho. Essa fé não é verdadeira. Lucas capítulo 18, versículo 1, está escrito, versículo 1 não, versículo, acho que é o versículo 8, 18 verso 8, diz assim: porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem vier? O Senhor está falando de uma fé genuína, uma fé que vence o pecado. Até tem um louvor da harpa que fala assim, ó: pela fé que uma vez me foi dada, para andar, pela fé pela fé que uma vez me foi dada, quero andar de valor em valor, mais ou menos isso, né? Quero andar de valor em valor. Fugiu na cabeça aqui agora esse louvor, mas é o louvor 186 da harpa cristã. Essa fé nós vamos vencer o pecado, amados. Resumindo, o pecado. Nós temos que ter uma fé que vence o pecado, vence o mundo. O amor, nosso amor, nós não podemos estar com o amor no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que aborrece o mundo, o amor do Pai está nele. Então, amados, eu deixo essa mensagem para os amados irmãos, para todos, que a fé, o Evangelho eterno faz a gente vencer o pecado, faz a gente vencer o mundo, faz a gente tratar pecado como pecado, o Evangelho eterno faz com que eu e você amemos a santidade, a santificação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Amém? Vai lá na harpa cristã e procura 186 da harpa cristã.
pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém, amados? Agora eu lembrei do louvor, é o 186 da harpa cristã. Então, amadas e amados, pessoas, irmãos, vamos sair da apostasia, vamos vencer a apostasia, porque a apostasia ela é sutil, ela nos engana. Nós precisamos fugir da aparência do mal, de todo o pecado, ser santos e irrepreensíveis para a gloriosa vinda de Jesus. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em nossas vidas nos aperfeiçoará até a volta de Cristo. Amém? Estou aqui em direção, na missão das cadeias hoje. Realizei aqui já o trabalho da cadeia masculina da cidade de Carlópolis, quase 100 presos aí. Preguei ali a palavra do Senhor, eu e Deus, o Evangelho eterno. Agora estou indo para a cadeia de Santo Antônio da Platina feminina, tá bom? Deus abençoe a todos, obrigado aí por todos que estão aí ouvindo esse vídeo, vendo o trabalho que nós estamos fazendo aqui no estado do Paraná. Paz do Senhor Jesus, reina o Senhor eternamente. Shalom. Estou indo para Santo Antônio agora, passando aqui uma cidadezinha. Deus abençoe.